Saudações do Radar Militar. Antes de tudo, se inscreva no canal, curte o vídeo e ative o sininho para receber atualizações diárias sobre o mundo militar. Agora vamos seguir para o vídeo. E se a destruição não viesse em um clarão imediato, mas em um rastro invisível, contínuo, impossível de deter? E se, em vez de uma explosão final, o apocalipse fosse um objeto que simplesmente não pousa, não para, não precisa voltar e continua voando, espalhando morte enquanto permanece no ar? Durante a Guerra Fria, essa não foi uma hipótese teórica. Foi um projeto real, financiado, testado, planejado. O nome oficial era Projeto Pluto, mas o que ele representava era algo muito maior. A tentativa de transformar o próprio céu em uma arma radioativa permanente. O Projeto Pluto surgiu no auge da paranoia estratégica entre Estados Unidos e União Soviética, quando a lógica da dissuasão nuclear ainda estava sendo empurrada até seus limites mais extremos. Naquele momento, a pergunta não era mais como vencer uma guerra nuclear. A pergunta era: como garantir que o inimigo fosse destruído mesmo depois do fim do mundo? O gatilho estratégico era claro. Os EULUA temiam que em um primeiro ataque soviético bem-sucedido, suas bases aéreas, silos de mísseis e centros de comando fossem eliminados antes que houvesse tempo de resposta. Bombardeiros podiam ser abatidos. Mísseis balísticos podiam, em teoria, ser interceptados no futuro. Mas e se existisse uma arma que não pudesse ser derrubada, não precisasse de combustível convencional e não tivesse limite real de alcance? Foi aí que nasceu a ideia mais perturbadora da Guerra Fria: um míssil de cruzeiro movido por um reator nuclear aberto. O conceito do Projeto Pluto era simples apenas no papel. Na prática, era um salto direto para o território do impensável. O míssil, conhecido como SLAM, Supersonic Low Altitude Missile, não usaria querosene, nem combustível sólido. Ele usaria um reator nuclear compacto, sem blindagem, resfriado pelo próprio ar que passava por ele em alta velocidade. O ar entrava pela frente. Era aquecido diretamente pelo núcleo do reator e saía pela traseira, gerando empuxo. Não havia contenção. Não havia proteção radiológica. Cada segundo de voo transformava o míssil em uma chaminé nuclear supersônica, espalhando partículas radioativas por onde passasse. Isso não era um efeito colateral. Era parte da arma. O SLAM voaria a baixa altitude, contornando o relevo, escapando de radares, cruzando cidades, bases militares, zonas industriais. E mesmo antes de lançar qualquer ogiva, ele já estaria matando. A contaminação radioativa seria contínua, silenciosa e impossível de rastrear em tempo real. Mas o projeto ia além. O míssil carregaria várias ogivas nucleares que poderiam ser lançadas ao longo do percurso, uma a uma, como se fosse um bombardeiro automático sem piloto. Depois de lançar todas as ogivas, ele não precisaria retornar. Poderia continuar voando por dias, ou simplesmente cair em algum ponto aleatório, contaminando ainda mais o território. Essa era a mensagem estratégica embutida no Projeto Pluto. Mesmo que tudo falhasse, mesmo que o comando fosse destruído, mesmo que o mundo já estivesse em ruínas, essa coisa continuaria voando. Isso não era uma arma de vitória, era uma arma de negação absoluta da sobrevivência. Do ponto de vista militar, o projeto tinha uma lógica fria e brutal. Um míssil impossível de interceptar com as defesas da época, capaz de atingir múltiplos alvos, com alcance praticamente ilimitado, e que ainda causaria danos estratégicos mesmo sem detonar suas ogivas. Mas havia um problema que nem mesmo os estrategistas mais agressivos conseguiam ignorar. Essa arma não distinguia inimigo de aliado. Para ser testado, o reator precisaria ser ligado. E uma vez ligado, ele se tornava um objeto radioativo em voo.
Não havia como desligá-lo com segurança. Não havia como recuperá-lo. Não havia como garantir que ele não cairia sobre território amigo. Os testes do Projeto Pluto aconteceram no deserto de Nevada, longe de centros urbanos, mas mesmo assim exigiram protocolos absurdos. O reator experimental, chamado Torrey, era testado em estruturas fixas, com quilômetros de túneis e filtros improvisados, porque ninguém sabia exatamente quanta radiação seria liberada. E o que se descobriu foi alarmante. O nível de contaminação era alto demais. O risco era grande demais. E o ganho estratégico começava a parecer excessivo até para os padrões da Guerra Fria. Enquanto isso, o tabuleiro estratégico estava mudando. Os mísseis balísticos intercontinentais estavam se tornando mais confiáveis. Os submarinos nucleares garantiam uma segunda capacidade de ataque. A dissuasão já não dependia de armas apocalípticas experimentais. E então veio a pergunta que selou o destino do Projeto Pluto. Para que criar uma arma que torna o mundo ainda mais inabitável, se o mundo já seria destruído de qualquer forma? Em 1964, o projeto foi oficialmente cancelado. Não porque fosse impossível, mas porque era indefensável, até mesmo dentro da lógica brutal da dissuasão nuclear. Mas o cancelamento não apagou o precedente. O Projeto Pluto provou que havia poucas linhas vermelhas reais quando a sobrevivência estratégica de um Estado estava em jogo. E esse precedente ecoa até hoje. Décadas depois, a Rússia anunciaria o Burevestnik, um míssil de cruzeiro de propulsão nuclear com alcance praticamente ilimitado. A China estuda conceitos semelhantes. Os Estados Unidos jamais confirmaram ter abandonado completamente esse tipo de pesquisa. A tecnologia, que parecia absurda nos anos 60, voltou ao debate estratégico moderno. O que muda não é a ideia, é o contexto. Hoje, fala-se novamente em armas que contornam defesas, que permanecem no ar por longos períodos, que não dependem de bases fixas. O fantasma do Projeto Pluto não desapareceu. Ele apenas ficou adormecido. E a lição central permanece. Quando estados entram em modo de sobrevivência estratégica, a ética deixa de ser o fator decisivo. O Projeto Pluto não foi um erro de engenharia. Foi um retrato fiel da lógica da Guerra Fria levada ao limite. Uma arma que não precisava vencer, apenas precisava garantir que ninguém sobrevivesse para comemorar. E quando olhamos para o cenário atual, com novas corridas armamentistas, novas tensões nucleares e discursos cada vez mais agressivos, a pergunta que fica não é se algo assim pode voltar a existir. A pergunta é: em que momento do tabuleiro alguém decide que o céu, mais uma vez, deve se tornar radioativo? Se você quer continuar acompanhando esse tipo de análise, onde tecnologia, poder e risco se cruzam, fique atento. Porque, como a história já mostrou, os projetos mais perigosos quase nunca começam como ameaças públicas. Eles começam em silêncio.